São 6 da tarde de domingo. Nada de errado aconteceu. Nenhum e-mail. Nenhuma cobrança. E mesmo assim, um aperto começa no seu peito. Você chama isso de ansiedade de domingo. E culpa a semana que vem. Mas a verdade é mais estranha que isso. Não é a segunda-feira que está te assustando. É uma coisa muito mais específica, acontecendo dentro do seu cérebro nesse exato momento. Repara na hora. Quase sempre é a mesma. 6, 7, 8 da noite. Não é de manhã, quando você tem o dia inteiro de folga pela frente. É bem no momento em que o fim de semana começa a acabar. Isso não é coincidência. Isso é um gatilho. Existe um conceito que pesquisadores de comportamento usam para explicar isso: marco temporal. Um marco temporal é qualquer ponto que separa um antes de um depois na sua cabeça. Fim de ano. Aniversário. Segunda-feira. Domingo à noite. Seu cérebro usa esses marcos para organizar o tempo em capítulos. E aqui está o primeiro ponto importante: seu cérebro reage ao marco antes de reagir ao conteúdo do capítulo que vem depois. Domingo às 6 da tarde, você ainda nem pensou nas tarefas de segunda. Mas o seu cérebro já registrou: esse capítulo está fechando. E fechamento de capítulo, pro seu cérebro, soa como perda. Aqui vai outro termo: viés de perda. Viés de perda é a tendência do seu cérebro de sentir uma perda com mais intensidade do que um ganho do mesmo tamanho. Perder R$ 20 dói mais do que o prazer de ganhar R$ 20. E o fim do fim de semana é registrado, pelo seu cérebro, como uma perda. Não a perda de dinheiro. A perda de uma coisa mais específica: autonomia. Autonomia é a sensação de que você escolhe o que fazer com o seu tempo. No sábado de manhã, você tem isso em abundância. Ninguém está esperando nada de você agora. Domingo às 6 da tarde, essa sensação começa a se esvair. E o seu cérebro sente a saída dela, não a chegada da segunda-feira. Por isso o aperto no peito chega antes de qualquer tarefa real aparecer na sua cabeça. Seu cérebro não está reagindo ao trabalho. Está reagindo à perda da liberdade de escolher. E por que isso vira um aperto físico, e não só um pensamento? Porque perda de controle é, pro seu corpo, um sinal de alerta antigo. Muito antes de existir trabalho de escritório, perder controle sobre o próprio tempo e os próprios movimentos era um sinal de perigo real. O seu corpo ainda usa o mesmo sistema de alerta para isso. Só que hoje o perigo é uma agenda cheia de segunda-feira, não uma ameaça física. O sistema não sabe diferenciar muito bem. Ele só percebe controle caindo e reage apertando o peito, acelerando o pensamento, tirando o sono. Isso não é um defeito seu. É um sistema antigo reagindo a um problema moderno com a única ferramenta que ele tem. E tem uma segunda camada nisso, que explica por que esse aperto é tão específico de hora. Chama-se efeito de contraste. Efeito de contraste é quando seu cérebro não avalia uma situação sozinha. Ele avalia comparando com o que veio logo antes. Uma água morna parece fria depois de um banho quente. E parece quente depois de um banho gelado. A mesma água. Sensações opostas. Só muda o que veio antes. Segunda-feira de manhã, com reuniões e mensagens, é sempre a mesma segunda-feira. Mas se ela chega logo depois de 2 dias de liberdade total, o contraste é brutal. Se ela chegasse logo depois de uma sexta-feira comum de trabalho, o contraste seria quase zero. O seu cérebro não está reagindo à segunda-feira em si. Está reagindo à queda entre o sábado e a segunda. E quanto maior a queda, maior o aperto. Isso explica uma coisa que talvez você já tenha reparado. Fins de semana muito bons, cheios de coisas boas, geram domingos à noite piores. Não porque o fim de semana foi ruim. Porque o contraste ficou maior. Você não está sendo ingrato por sentir isso. Está tendo uma reação previsível de um cérebro que mede diferenças, não valores absolutos. Isso também explica por que nem todo mundo sente esse aperto do mesmo jeito. Quem tem mais controle sobre o próprio trabalho, mais liberdade de horário, sente uma queda menor. O degrau entre folga e trabalho é mais baixo.
Quem tem uma rotina de segunda muito rígida, cheia de compromissos marcados por outras pessoas, sente uma queda maior. O degrau é mais alto. Não é sobre gostar ou não do seu trabalho. É sobre o tamanho da queda de autonomia entre um estado e o outro. Esse fenômeno até ganhou um apelido em inglês, Sunday Scaries. Os sustos de domingo. Não é um diagnóstico. É só um jeito de nomear uma reação comum, previsível, e que tem um motivo claro por trás. E o motivo claro muda completamente o que vale a pena fazer sobre isso. E aqui está a virada que muda como você deveria lidar com isso. Se o aperto vem do marco temporal e do contraste, e não do conteúdo real da semana, então tentar pensar positivo sobre o trabalho não resolve nada. Você está tentando consertar o andar errado do prédio. O alvo certo não é a segunda-feira. É a transição em si, no domingo à noite. Reduzir o contraste da queda, não convencer seu cérebro de que a segunda vai ser boa. Isso é treinável. Repara nisso. Uma forma de reduzir o contraste é criar um pequeno marco intermediário, entre o fim de semana livre e o trabalho. Não é sobre produtividade. É sobre suavizar a queda. Pode ser separar a roupa de segunda no domingo à tarde, ainda com calma, sem pressão. Pode ser escrever, em 3 linhas, o que você vai fazer primeiro na segunda. Só isso. O objetivo não é adiantar trabalho. É dar ao seu cérebro um degrau entre a liberdade total e a obrigação total, em vez de um degrau só. Um degrau dói menos que um precipício. Mesmo cobrindo a mesma distância. E tem outra coisa que ajuda, nomear o que está acontecendo, no momento em que acontece. Quando o aperto chegar, domingo às 6, você pode reconhecer, isso é o marco temporal fechando, mais o efeito de contraste. Não é uma previsão real da minha semana. Só nomear isso já reduz a intensidade, porque tira a sensação de ameaça desconhecida e coloca um rótulo conhecido nela. Tem uma terceira coisa que ajuda, e é a mais simples das 3, criar um pequeno ritual de fechamento do fim de semana. Não é sobre produtividade, de novo. É sobre marcar, de propósito, o fim de um capítulo antes que ele feche sozinho, sem aviso, dentro da sua cabeça. Pode ser uma caminhada curta, no fim da tarde de domingo. Pode ser arrumar um cômodo da casa, sem pressa. Pode ser ligar para alguém só para conversar, sem falar de trabalho. O conteúdo do ritual importa menos do que o fato de ele existir, e de ele ser feito por escolha, não por obrigação. Isso dá ao seu cérebro um marco temporal que você controla, entre o marco que ele já ia registrar de qualquer jeito. Repara na sua própria rotina, no próximo domingo. Observa a hora exata em que o aperto chega. Provavelmente não muda muito de semana para semana. Observa também o que você fez de bom no fim de semana. Quanto melhor foi, maior tende a ser o contraste à noite. Isso não significa parar de aproveitar o fim de semana. Significa parar de interpretar o aperto como uma verdade sobre a sua semana que vem. E repara que isso não vale só para domingo à noite. O mesmo mecanismo aparece no último dia de férias. No fim de uma viagem boa. Na véspera de voltar de qualquer pausa mais longa. Sempre que um período de mais autonomia está prestes a virar um período de menos autonomia, o mesmo marco temporal e o mesmo contraste aparecem. Uma vez que você reconhece o padrão numa situação, fica mais fácil reconhecer nas outras. É a queda que dói. Não o chão que vem depois. São 6 da tarde de domingo. Nada de errado aconteceu ainda. Nenhum e-mail. Nenhuma cobrança. Mas agora você sabe o nome do que está sentindo. Não é a segunda-feira te esperando. É só o seu cérebro registrando o fim de um capítulo, e sentindo a queda de um jeito que dá para suavizar,